Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é a volta do Mecanismos de Board Games, é verdade, a rubrica onde eu falo dos vários mecanismos que estão inerentes a vários jogos. Falando sobre a sua história, sobre curiosidades, sobre explorar como é que estes mecanismos funcionam e depois também falar sobre vários jogos e como é que eles utilizam esse mecanismo. E o mecanismo escolhido para hoje é o de resolução de dados, Dice Resolution. E este é então um mecanismo que utiliza como base dados. Dice, dados. Vamos então ver um bocadinho mais ao pormenor, de uma forma mais genérica, como é que este mecanismo de resolução de dados, ou Dice Resolution, é descrito em várias fontes, inclusive é o BGG. Mecanismo de Dice Resolution, ou de resolução de dados, é um mecanismo de board games que utiliza como base para a resolução de ações dados, seja ele em combate, para adquirir recursos ou como outra forma de introduzir aleatoriedade num outro tipo de ação. Este é então um mecanismo que tem esta descrição até bastante simples. Então, é um mecanismo que utiliza como base dados. A quantidade de dados depende do jogo, normalmente será 2, mas, repito, depende do jogo. Já há jogos que dão com 3, há jogos que dão com N dados. Portanto, vamos então utilizar esses dados e esses dados vão resolvê-los de alguma forma. Vamos resolver por valores. Se forem dados com formas diferentes, vamos por iconografia. E esses dados vão nos servir para fazer ações que necessitam de aleatoriedade. Seja eles por combate, seja eles por adquirir recursos, etc, etc. A história deste recurso remonta às décadas já um bocado antigas, principalmente nos famigerados Roll and Move, é verdade? Então o Roll and Move utiliza resolução de dados, lança dados, a soma dos dados ou o dado, o valor dos dados, então é o número de espaços que esse peão vai andar. Portanto, isso já é de há vários tempos. Usamos então esse mecanismo de resolução de dados. Podemos usar resolução de dados também num outro estilo de jogos também muito adorado, também já bastante antigo, que é o Wargames. Lançamento para acertar, lançamento para defender, etc, etc. Portanto, de acordo com armaduras, de acordo com força, de acordo com isso, lançamos dados e esses dados atingem nem atingem, dados para ver quantas unidades são atingidas, etc, etc. E uma evolução deste atinge, não atinge, resolve, não resolve, é então os RPGs, que na verdade tiveram a sua origem também no Wargames. Se há jogo tabletop, não um board game, mas um tabletop game que basicamente é muito proeminente a utilização de dados para resolução de ações, é então os RPGs, os Role-Playing Games. Em quase todas as suas ações, agora tem vindo um bocadinho a diminuir, mas em praticamente todas as suas ações há sempre uma necessidade de lançar um dado para ser resolvido de alguma forma, seja um skill check, seja um ataque, seja uma defesa, seja o que for. É então um mecanismo que tem evoluído e agora, nos dias de hoje, tem muitos jogos de tabuleiro que utilizam este mecanismo e, sem dúvida, alguns deles são uns favoritos meus. E vamos já ver aqui na mesa 5 jogos, 2 deles como é aqui espalhados para verem vocês como é que funciona a resolução de dados, e os outros 3 um bocadinho mais ou de leve, porque não há espaço para tudo. Por isso mesmo, vamos lá então ver quais são estes mecanismos de resolução de dados em board games. E começamos com um já clássico euro, um clássico moderno, é os Castles of Burgundy. Este é então um jogo que para mim é um dos melhores jogos de sempre, está no meu top 10 e muitas das vezes é o meu top 1, depende dos dias, mas é um jogo do Stefan Feld, é um jogo originalmente da Alea Ravensburger, é um jogo para 2 a 4 jogadores, 30 a 90 minutos, com jogadores para mais de 12 anos. Isto é então um jogo que a base principal são 2 dados que vamos resolver de N formas. Mas vamos já aqui ver na mesa como é que esses apenas 2 dados dá para fazer
N coisas e esta é a beleza deste jogo. Mas a resolução de dados é a essência. Vamos então ver. E este é um jogo de Castles of Burgundy na mesa. Então, como vocês podem ver aqui, dados e mais dados. Há o jogador azul, o jogador preto e ainda temos aqui um dado que é um dado neutro, que já se vai ver para que é que serve. Também faz uma espécie de avaliação. Então, o jogo tem por base a ação que estes dados desencadeiam, ou as ações que estes dados desencadeiam. Portanto, a primeira coisa que vai-se fazer, como é normal e como tem que ser feito em todos os jogos de avaliação de dados, é lançar os dados e com estes dados vamos então avaliar cada dado ou o conjunto dos dados. Neste caso é cada dado. Começa no primeiro jogador, vamos aqui é o jogador azul, ele vai utilizar estes dados, seja este 6, seja 3, para fazer ações, seja no tabuleiro principal como no tabuleiro pessoal. Então, que ações são essas? Está aqui, nós podemos usar qualquer um dos dados para ir adquirir um destes edifícios, porque o objetivo deste jogo é fazer este reino, ou preencher este terreno, ou este território, com várias coisas. Pode ser animais, pode ser edifícios, pode ser barcos, etc, etc. De acordo, as cores que estão aqui são as cores que estão aqui representadas e como vocês podem ver, também cada uma destas cores tem um dado ou um valor associado. Portanto, também vai tratar então desta avaliação. Aqui no centro é também a mesma coisa. Nós podemos adquirir aqui no centro de acordo com o dado que nós utilizamos. Isto é, se eu utilizar este dado 6, avalio este dado em 6 e poderei ir buscar nesta zona daqui que tem aqui um 6. Portanto, eu posso então ir buscar um destes dois utilizando este 6. Quando eu faço assim, eu vou colocar num destes 3 espaços ao máximo de 3 peças que eu posso ter aqui sem ser colocadas. E quando eu utilizo um dado, será colocado aqui e esse dado não será mais utilizado. Poderei então utilizar o segundo dado, o qual posso novamente fazer é ir buscar outro edifício. Por exemplo, posso fazer aqui, ir buscar este, ou então posso utilizar este dado para colocar este edifício. Terei que então colocar este num 3, sendo um castanho eu tenho que sempre colocar à volta de um dos edifícios que eu já lá tenho colocado. Este edifício começou aqui, portanto a única vez que podíamos ter era um azul aqui, um amarelo aqui, em 4, mas no 3 posso colocar aqui. Isto também tem que ser cuidado por essas avaliações, portanto neste caso, para eu colocar este edifício castanho, ou creme, tinha que obrigatoriamente ter um 3 para isso acontecer. Portanto, estas mitigações têm que ser levadas, ou melhor, a sorte tem que ser levada em conta neste jogo, porque vai haver. Também posso utilizar estes trabalhadores para aumentar ou diminuir o meu dado por cada trabalhador que eu utilizar. Estaria feito, estaria a utilizar e passaria este aqui que eu utilizar este. Outras ações que eu posso fazer, além de ir buscar peças aqui e colocar peças aqui, é, por exemplo, utilizar este dado para exportar os bens que temos aqui. Nós temos bens aqui nestes sítios e eles também têm um símbolozinho, neste caso seria 5, e eu vou aliar este 5 para vender este produto. Queria então colocar aqui. Ia ganhar pontos de acordo com o número de jogadores, certíssimo, e também ia ganhar o silvers. Portanto, são uma espécie de moedas. Tá? Portanto, esta avaliação é outra ação que posso fazer e, claro está, quando depois de utilizado, estava feito. E finalmente, a quarta ação que eu posso fazer, avaliar este dado, é usar este dado não como uma avaliação, na verdade, mas simplesmente descartá-lo para ir buscar mais 2 trabalhadores, certo? Portanto, é outro tipo de avaliação. O objetivo do jogo é isso mesmo, construir este território que, de acordo, quando fecharmos as várias zonas de cores, vamos ganhando pontos com isso, edifícios vão nos dar habilidades especiais, vamos conseguir fazer, por exemplo, com estes edifícios vão nos dar mais ações, os próprios edifícios vão nos dar mais ações e vamos então começar aqui a fazer vários combos e várias combinações para colocar estes edifícios e com esses edifícios
apesar, utilizamos sem dúvida a avaliação apenas de 2 dados, mas com estes edifícios dá para fazer mais ações, portanto, mas sempre com a início de uma avaliação de apenas 2 dados, e aí sim as combinações são possíveis através disso. É então um clássico já moderno de avaliação de apenas 2 dados, que eu acho que é sem dúvida fabuloso, super elegante. Este The Castles of Burgundy. E depois de vermos o fantástico The Castles of Burgundy, vamos a outro fantástico jogo, mais pequenino, mas fantástico também, que é o Tiny Epic Galaxies. Para mim, o melhor Tiny Epic de sempre. E tenho vários, já joguei vários. E é o melhor. É um jogo originalmente da Gamelin Games e, claro, do Scott Helms, que é o criador de todos os jogos desta série Tiny Epic. E é um jogo de 1 a 5 jogadores, com 14 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 30 minutos. Este é então um jogo em que vamos ter vários dados que vamos fazer resolver de várias formas, de acordo com as figuras que aparecem nos dados. Não têm valores, os dados têm sim iconografia, e essa iconografia vai nos permitir fazer ações, vamos resolvê-las de acordo com a iconografia, os vários dados, nos permitem dar energia, etc, etc. E aumentar então a nossa galáxia, o nosso Império Galáctico. Vamos então ver aqui na mesa, rapidamente, como é que funciona aqui a resolução deste Tiny Epic Galaxies em dados, claro. E este é então um jogo de Tiny Epic Galaxies na mesa. É um jogo, claro, de resolução de dados, onde temos estes dados que vão ter não pepitas, não valores, mas sim iconografia, e esta iconografia vai ditar que ações e a força das ações que nós vamos poder fazer. Então, o jogo é uma constante resolução de dados, de avaliação de dados. Começamos inicialmente com 4 dados, podemos então aumentar até aos 7 dados, e no nosso turno o jogador, que é o turno, vai lançar esses dados e poderá fazer um reroll grátis, gratuito. A partir daí vai ter que pagar energia para fazê-lo. Portanto, é uma espécie de mitigação. Temos um reroll grátis, sem usar energia. A partir daí a mitigação será feita usando energia, que é então isto. Nós vamos ter energia e vamos ter cultura. O objetivo do jogo é colonizarmos estes planetas, ou conquistarmos estes planetas, ou o que é, fazer o nosso Império Galáctico, colonizando este coisa, e também aumentando o nível até 6, o nível da nossa civilização galáctica. Vamos usar então estes dados para várias ações. Por exemplo, cada dado é todo igual e tem energia, tem o símbolo de energia, que simplesmente vai fazer, por cada dado que nós tivermos energia, vai nos fazer aumentar energia aqui. Temos cultura, a mesma coisa, só que para a cultura, isto é, por cada dado que tem o símbolo da cultura, vai nos fazer aumentar o dado aqui. E além disso ainda temos esta parte, que é então o movimento das nossas naves. Nós vamos começar com 2 das naves da nossa frota intergaláctica. Nós vamos poder movê-las utilizando isto. Por cada símbolozinho que tem aqui, o símbolo da nave com a seta, eu vou poder mover uma nave. Quando eu chego lá, eu posso. Quando eu vou dizer que eu então usava isto, posso colocar em qualquer um dos planetas. Faço assim, eu vou fazer esta ação que está por baixo. Se eu o colocar assim, eu posso tentar conquistá-lo colocando no início deste trilho que está aqui. Está aqui este trilho, certo? Começa aqui. E cada vez que eu queira aumentar a minha influência nos planetas, eu vou usar ou economia, que são os que têm este símbolozinho daqui e tem este dado daqui. Portanto, se eu usar isto neste, eu vou subir aqui. Ou então diplomacia, que é este daqui, que faz os planetas que têm o símbolo da diplomacia aumentar. Quando chegar então ao último espaço, essa civilização conquistou ou colonizou esse planeta e vai levá-lo para si, né? Vai colocá-lo por baixo da sua galáxia, e a partir daí ele vai ter acesso ao poder daqui.
Que poder também tem? Como é que nós ativamos este poder daqui? Seja este, ou todos os outros, é utilizando então esta cúpula daqui. Quando eu utilizar esta cúpula, eu posso fazer ou este, ou qualquer um dos outros que estiver aqui, que ganhamos por os planetas. Isto faz-nos melhorar então o nosso império, assim se possa dizer. O último mecanismo que está aqui é então o mecanismo de follow. Usando cultura, eu posso usar uma ação avaliada por outro jogador. Isto é, outro jogador avaliou um dado naquela ação e eu posso usar aquele dado fazendo o follow, usando uma cultura para seguir, para copiar, entre aspas, aquele dado, aquela avaliação daquele dado. É este Tiny Epic Galaxies. E depois de vermos os 2 jogos aqui na mesa, vamos ver mais 3 apenas explicados ao de leve, porque não temos tempo para tudo. E começamos com o Istanbul, o jogo de dados, baseado, claro está, no jogo Istanbul. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura entre 20 a 40 minutos. Este é um jogo, novamente, claro, de dados, não é? Com o objetivo de adquirirmos pequenos rubis. E para isso nós vamos lançar os dados e os dados têm iconografia. Tem iconografia que nos permite ter cores e vamos usar essa iconografia para avaliar os vários dados de forma a adquirirmos vários tipos de coisas e fazermos vários tipos de ações. As cores dos dados vão nos permitir ir buscar tiles que nos permitem ter habilidades especiais. As cores do dado de acordo com o número de dados e o número dessas cores e alguns até diferentes permitem-nos ir buscar mais recursos e tiles para depois conseguirmos mais facilmente adquirirmos as joias. Portanto, é um jogo que nos permite fazer várias ações com dados e sempre avaliando cores, avaliando número de dados. É um jogo super simples de lançamento de dados e verificarmos os vários dados e com esses dados fazermos várias ações ou então adquirirmos vários recursos. Portanto, é um jogo que é puro na sua avaliação de dados, na sua resolução de dados. Outro jogo também de resolução de dados é este Space Base da EIG. É um jogo para 1 a 5 jogadores com 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Este é então um jogo também de resolução de dados apenas com 2 dados, é verdade, e vamos usar os valores desses dados. Vamos ter uma linha, assim se possa dizer, com várias cartas correspondentes aos vários dados. E de acordo com os valores dos dados vamos resolver somando ou então utilizando os dados para ativar cartas. Portanto, essa resolução de dados vai ativar ações que na verdade são representativas ou são representadas por cartas. E essas cartas vão então permitir adquirir pontos, ativar outras cartas, adquirir recursos e também comprar novas cartas e melhores cartas. Portanto, é um jogo de resolução de dados para set collection, tableau building e fazer ações para então ganhar pontos e ganhar mais recursos, etc. Portanto, é um jogo muito divertido, é um jogo que dá para fazer uns combos muito interessantes, apenas novamente com 2 dados. Esta elegância novamente está muito bem aqui e estes combos de adquirir novas cartas e cartas melhores para e depois melhorarmos o nosso engine e continuando sempre a usar 2 dados. E depois também giro disto é que avaliamos os nossos dados na nossa vez, mas também vamos avaliar os dados dos outros jogadores. É verdade. Os outros jogadores também vão lançar dados. Cada jogador vai lançar os seus 2 dados e vamos também avaliar aqueles dados de acordo com as cartas que nós temos aqui. Há umas cartas que só são avaliadas com os nossos dados e há outras cartas cartas de outras cartas são avaliadas com os dados dos outros jogadores. Portanto, tem aqui este twist muito interessante de avaliação constante de dados, seja no nosso turno, seja no turno dos outros. Portanto, é um jogo muito divertido, um engine building muito divertido,
com avaliação de dados, apenas 2 deles. Sem dúvida, muito bom este Space Base. E terminamos com um jogo pouco conhecido, sem dúvida, e tem por nome Thieves Market. É um jogo do Dave Chalker e é um jogo da Tasty Minstrel Games. É um jogo de 3 a 5 jogadores com 14 ou mais anos de idade e dura entre 30 a 50 minutos. Este é um jogo de tableau building. Vamos adquirir cartas utilizando resolução de dados, com certeza. Tem 2 fases este jogo. Na primeira fase nós vamos lançar dados. Há um pool de dados enorme, dependendo do número de jogadores. 10, 11, 13, se não estou enganado. O primeiro jogador daquela ronda vai lançar os dados e depois vamos adquirir dados, seja do meio, seja roubarmos a outro jogador os dados que ele tem. Thieves Market. Portanto, essa parte também está muito interessante. Então, nesta parte podemos então adquirir dados do meio ou roubar dados aos outros. Só que quando roubamos dados dos outros temos que devolver um dos dados que roubamos para o meio. Portanto, há aqui uma sinergia muito interessante. Esses dados, pronto, esta primeira parte não tem nada a ver com a avaliação de dados, pelo menos não diretamente, só avaliamos segundo aquilo que nos vai ser bom para nós, não é isso que se pretende. Sim, mas sim, na segunda parte vai haver uma avaliação na segunda parte da ronda vai haver uma avaliação, então de facto um mecanismo de avaliação de dados. Isto é, depois de irmos buscar os dados, cada pessoa tiver os seus dados, vai avaliar de acordo com a iconografia. Os dados podem ter joias de várias cores, azul, verde, branco e vermelho, ou então pode ter um saco para ir buscar um saco de ouro para ir buscar uma moeda, ou uma máscara para ir buscar um ponto. Portanto, e aí vamos avaliar. Podemos avaliar então, avaliamos os sacos e vamos adquirir o dinheiro, avaliamos as máscaras e vamos buscar pontos, mas depois vamos também avaliar as joias, e essas joias dão-nos recursos para compra de cartas. Essas cartas vão-nos então permitir fazer habilidades especiais e modificar dados, comprar mais cartas, dar-nos pontos no final do jogo. Portanto, é um jogo muito interessante de avaliação de dados que tem, os dados são variáveis. Normalmente os dados que nós avaliamos são 2, são 3, tem um certo número. Aqui não, depende daquilo que conseguimos roubar, de dados, o número de dados que conseguimos roubar são o número de dados que conseguimos. Portanto, tem um twist neste avaliação de dados em que a quantidade de dados a avaliar é variável dependendo daquilo que foi adquirido na primeira parte da ronda. É este Thieves Market, sem dúvida bastante divertido e desconhecido. Acabei então com esta parte com um jogo bastante desconhecido, para vocês ficarem a conhecer mais. E depois de sabermos então mais sobre jogos que utilizam este mecanismo de avaliação ou resolução de dados, Dice Resolution, vamos ver mais umas curiosidades sobre este mecanismo. E este mecanismo como eu disse já, é muito utilizado em muitos locais, desde roll and moves antigos, monopólios e jogo da glória e coisas que o valha, passando por wargames em termos de ataque, defesa, até movimento, e continuando por RPGs com uma inspiração e uma base também nos wargames, mas uma evolução a partir daí com as miniaturas. Portanto, e basicamente é um jogo, o Tabletop RPG é um jogo que na sua essência é um Dice Resolution game, até os novos board games modernos que utilizam este mecanismo de N formas, como vocês puderam ver aqui, e há N outras formas que é utilizado, desde o Stone Age para irmos buscar os recursos, avaliamos, que curiosamente também tem uma resolução de dados, de número de dados variável de acordo com os trabalhadores que nós colocamos nas várias zonas. Há o Mashikoro, que é também uma resolução de dados que tem, acho que o Space Base é uma melhoria desse jogo também. Usamos dados, resolvemos segundo o coisa para adquirirmos dinheiro, para adquirirmos mais cartas. Portanto, estes mecanismos permitem fazer isto. E muitos deles
funcionam dos modernos funcionam em engine buildings, mas também em combos, como vocês verem, e em uma forma, na verdade, este é uma forma de action, de ação, de como é que é dizer, de utilizar ações e que essas ações necessitam de ter uma forma aleatória. Portanto, não é uma ação certa como um worker placement, é que coloca ali e aquela ação é start, ou então um action selection é aquilo e aquela ação acontece assim, e elas existem, podem ser ou não bloqueadas. Alguns worker placements bloqueiam, outros nem por isso, mas esta aqui, as ações são aleatórias. Há pessoas que gostam disso, há pessoas que não gostam disto, e é essa avaliação de dados que há gente que gosta, há gente que não gosta. Eu sinceramente não me importo um bocado da aleatoriedade, até porque há vários jogos que permitem a mitigação desta aleatoriedade, seja porque utiliza tokens ou outro mecanismo que permite rerolar dados, virar dados, aumentar, diminuir dados. Portanto, faz-me lembrar um jogo que ainda há pouco tempo avaliei, que foi o Hércules da Mebo, que é avaliação de dados, sem dúvida, resolução de dados, fazendo as contas e podendo mover e tal. Portanto, está aí mais resolução de dados, o Hércules. Estes jogos requerem mitigação, alguns deles, e a maior parte deles têm mitigação, seja por rerolls, usando, por exemplo, o mecanismo Yahtzee, portanto, rola, tira de parte uns quantos, rerola, tira de parte outros quantos, rerola, pode rerolar 3 vezes os dados, e pronto, basicamente o mecanismo de Yahtzee, que é uma forma de mitigar os dados, muito utilizada. Mas também há então tokens que aumentam e diminuem, viram, fazem outro tipo de mitigação, rerolam um dado só. Portanto, é mais ou menos estas mitigações que muitos necessitam nestes jogos, e estes jogos necessitam dessas mitigações. Ou então os próprios valores dados não são essenciais, isto é, o ter 1 é tão essencial como ter um 6, ter um 5 é tão essencial como ter um 3. Portanto, não há uma necessidade intrínseca nos dados. Ou melhor, não há nenhum número melhor que o outro. Isto é, os números maiores não são melhores que os números menores. Portanto, o mecanismo de avaliação de dados pode ter esta mitigação de a avaliação não liga a valores, ou melhor, liga a valores, mas os valores são igualmente importante. Mitigação super importante para a avaliação. Caso contrário, é um luckfest. E modern board games não gostam de luckfest, tipo Monopoly, tipo Jogo da Glória, tipo Snakes and Ladders. Não, ninguém é muito apreciador quando aprecia jogos de board games modernos, apreciador de sorte, por sorte. Por isso mesmo, mitigação importante neste Dice Resolution. Portanto, é um mecanismo muito interessante que tem que ser muito bem feito, porque pode dar ao risco de ser um luckfest, uma necessidade de sorte muito grande, e isso vai tirar muito interesse a muito boa gente, e portanto tem que ser muito bem feito. É um risco grande, mas quando é bem feito, sem dúvida, é muito, muito bom, porque tem aquele risco que tem que ser recompensado, aquele risco do lançamento de dados que tem que ser recompensado, e aquela luck pode ser compensada e tem que ser posta, ou melhor, considerada na estratégia, o que é muito interessante em muitos jogos. E novamente, caças ao barganha, existe essa sorte, tem que ser considerada para a estratégia do jogo, porque ela vai acontecer. Se não tivermos prevenido essa sorte e não fizermos equacionarmos essa sorte, os nossos planos vão por água abaixo. Portanto, é por isso que muita gente, quando não sabe jogar bem estes jogos, não equaciona a sorte, muitas vezes não gosta deste tipo de jogos, destes mecanismos de avaliação ou resolução de dados. E pronto, é isto que eu tenho para dizer sobre este mecanismo
de jogos de tabuleiro, deste mecanismo de board games, a resolução de dados, a avaliação de dados, a resolução de dados, Dice Resolution. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até aos próximos vídeos.